Isso aqui é uma palavra que faz quem é profeta, segura, faz quem é profeta sentar na cadeira e se perguntar se é Deus que está falando mesmo. Porque quando é Deus que manda falar, irmão, estou falando de profecia, tá? Não estou falando do uso da fé, estou falando do uso da profecia. Quando é Deus que manda, ouça isso. Ela não creu, mas cumpriu ou não cumpriu? Aconteceu ou não aconteceu? Aí eu te pergunto, Deus está contando com a fé dela? Mas por que realizou assim mesmo? Porque quem profetizou foi? Quando você está autorizado por Deus a liberar uma palavra, Deus não conta com a fé de quem recebe, Deus conta com a fé de quem libera. Quando você está autorizado a liberar uma palavra, Deus usa a fé de quem libera e não a de quem recebe. Eu vou perguntar de novo, ela creu ou não creu? Creu ou não creu? Mas recebeu ou não recebeu? Não sei se você está entendendo, a atmosfera aqui está tão séria, que Deus está dizendo, até quem não crê está debaixo da nuvem de quem está profetizando. Você vai contar testemunho. E o primeiro testemunho que eu libero, que vai marcar a tua vida, é que Deus vai te visitar com uma visão privilegiada. E você vai ter informação antecipada de 1 ano. Para quê, Camila? Para eu ficar surpreendido? Ou melhor, para eu não ser surpreendido? Não, para ao acontecer você está preparado. Quando tudo que há de vir sobre o mundo vir, quando os rebeldes se manifestarem, quando os traidores se assentarem à mesa, você vai saber quem é o traidor antes dele te trair. Você vai saber quem vai se rebelar antes da rebelião. Não estou dizendo que não haverá luta, só que haverá uma guerra. É onde você não estará em desvantagem. Quando o inimigo se levantar contra ti por 7 caminhos, ele vai ter que fugir da tua presença. Olha para quem está ao teu lado e diga para ele, 1 ano. Em 1 ano você vai estar preparado como nunca, crente como nunca, avivado como nunca, renovado como nunca, inteligente como nunca. Oh! Aleluia! Aleluia! Em 1 ano, Deus vai inaugurar um novo ciclo e fechar um ciclo antigo. Quem recebe isso, reaja diante da palavra. Quem não recebe, eu profetizo. Eu declaro uma mente privilegiada, informações privilegiadas. Mas segure aí. Isso é só para quem quiser estreitar relacionamento. Você só precisa de um. Eu não estou dizendo que Deus não vai usar gente, abre a mente. Só que Deus está dizendo, a partir de hoje na tua vida, contar 100% com alguém, vai ser comigo, diz o Senhor. Vai andar comigo, vai contar comigo. Vai conversar comigo. Vai falar comigo. Vai cantar comigo. Vai falar comigo. Vai sentar comigo. Vai comer comigo. Andar de ônibus comigo. Metrô comigo. Dirigir comigo. A pé comigo. Bicicleta comigo. Deitado comigo. De pé comigo. Ore candeleme narai do remigiose, ricalamandore barai do remigiaçu. Segura aí. 1 ano. Deus está falando aqui pra gente. Estreita comigo, que eu vou te colocar à frente de tudo o que vai acontecer 1 ano antes. Ouça isso. Vamos aqui para o contexto para entender sobre o futuro que Deus quer revelar. Segura só um pouquinho, rapaz, senão vai me dando um negócio. Segura aí. Vou resumir. Terá é pai de 3 filhos homens. Abraão primogênito, Naor do meio e Arão caçula. Sintetizando a genealogia para você não achar confuso. Terá é o pai de 3 homens, 3 filhos homens. O primeiro é o Abrão, que a gente chama de Abraão. O segundo chama-se Naor e o caçula chama-se Arã. Então vamos lá. Qual é o nome do pai de Abraão, Naor e Arã? Quantos filhos ele teve? Qual é o nome dos filhos?
Arã é qual? Apesar de ser o caçula, foi o seu ramo mais frutífero para a filiação. Arã foi pai de Ló, aquele sobrinho de Abraão. Ele teve um filho. Isso deu tanta alegria para o seu pai e para sua casa. Foi o primogênito rebento da família. Só que o texto não diz qual é a causa da morte. Não precisa dizer. A dor aqui, que não importa qual é a causa, é o fato de ter morrido. Morreu justamente o caçula. Aquele que normalmente tende a ser a alegria, né? O ramo novo que traz um frescor, uma novidade para casa. Não é à toa que normalmente o caçula recebe um tipo de tratamento diferente. Mas não é porque o pai ama mais. É porque normalmente quando nasce o caçula, o pai do caçula já não é o mesmo pai que era pai quando nasceu o primogênito. Ele é mais maduro, ele já não se estressa tanto, e é por isso que o caçula não apanha como o mais velho apanhou. Isso não tem a ver com amor, tem a ver com maturidade. Tem filho agora que é do meio e o mais velho que está sendo curado agora. Porque você vai parar com esse negócio de dizer, no meu tempo não era assim não. Vai eu falar assim contigo, né? Mas é por causa disso, é por causa da maturidade. Aí escute isso. Arã morreu. Terá ficou desnorteado como qualquer pai ficaria. Ao invés de continuar tratando Ló como neto, ele vai fazer agora até o que dentro de um sistema jurídico costuma acontecer. Se, sobretudo dentro da cultura judaizante, se o pai não está ali para suprir, quem entra em ação é o avô. Então, na verdade, ouça isso, Terá não vai cuidar de Ló como se fosse neto, mas vai dar continuidade cuidando de Ló como se fosse o seu, por causa da ausência do seu pai. A dor da morte de Arã vai mexer tanto com a realidade de Terá, e só quem já passou aqui pelo luto vai entender o que eu estou falando, que ele tem necessidade de mudar a sua geografia. Por quê? Porque ele na verdade vive dentro de uma geografia onde ele viu os seus filhos crescerem ali, nascerem ali, e agora um dos seus filhos morreu ali. Então, qual é a situação de de Terá? É a situação de um pai que para cada canto que olha tem a memória do seu filho afetada pela dor da perda. Então ele decide mudar de geografia. Só que você sabe que essa é uma verdade. Não é porque você sai do lugar da dor que significa que a dor vai sair de dentro de você, mas é verdade que ajuda. Mudar a geografia ajuda. Isso aqui é o instinto de sobrevivência de Terá para tentar combater o trauma, a dor do luto do seu filho que morreu. Lembre aí agora, qual era o nome do filho que morreu? De novo, qual era o nome do filho que morreu? Guarda essa informação aí. O nome do filho que morreu era Arã. Então ele vai sair daquela região geográfica para tentar esquecer a memória da dor do filho, porque aquilo ali afeta muito ele. Só que ele vai dar continuidade à sua família. Ele vai mudar de lugar, mas não vai abandonar a família. Ele vai arrumar tudo, vai arrumar todo mundo, vai desmontar a tenda. E ele diz, olha, nós temos já um lugar para ir. E ele já tinha um lugar pré-determinado para onde chegar. É por isso que eu não tenho coragem de falar mal de Terá, pai de Abraão, mesmo não tendo ele chegado em Canaã, porque o homem é muito visionário. Olha isso, gente. Em Gênesis 12 você vê Deus falando com Abraão que ele vai chegar em Canaã. Na verdade ele não diz Canaã, mas Deus vai determinar Canaã. Agora Deus fala com Abraão e conduz ele lá. No caso de Terá não. Você não vê a voz de Deus se manifestando a Terá para dizer que ele vai para Canaã. Mas Terá é tão visionário, que ele mesmo numa perspectiva natural consegue ter inteligência o suficiente para entender que Canaã é o melhor destino para levar a sua família. Aí ele mesmo vai dizer, nós vamos sair daqui e vamos para Canaã. A primeira vez que você vê Canaã sendo mencionado como lugar de destino, não é por intermédio de Deus quando fala com Abraão, mas é por intermédio de Terá, pai de Abraão. Ó a visão do cara. Vamos para Canaã. Arruma as malas, a família muda a geografia, parte caravana, todo mundo para chegar em Canaã. Duas realidades que você precisa aprender quando Deus te abrir a visão. Primeira, nunca decida para onde você vai. Você não vai conseguir chegar lá se primeiro você não tiver humildade para reconhecer aonde está e por que tem que sair. Ele vai sair do lugar da dor dele, ele precisa sair de lá. Quem aqui tem GPS no telefone, Waze, Google Maps, sabe do que eu estou falando, quer ver? Você pode colocar um lugar que você conhece aonde quer chegar, conhece o endereço, o nome da rua, o número da casa, do estabelecimento, conhece de cor. Eu quero chegar em tal lugar. Aí você vai lá e escreve o lugar de destino. Se não tiver rede, internet, para fazer a localização de onde você está, por mais que o endereço da chegada esteja correto, ele traça a rota? Ele traça a rota? Porque ninguém chega onde quer chegar se primeiro não conseguir reconhecer aonde. Humildade para quem vai andar. Humildade para quem sabe aonde quer chegar é indispensável para te dar uma boa caminhada. Segunda coisa, ele sabe aonde ele está e ele parte de lá. Vai para Canaã, só que olha o que vai acontecer. No caminho indo para Canaã, ele tem um vislumbre do futuro. Ele quer chegar em Canaã, ele se vê em Canaã, mas a gente vai aprender uma segunda lição. Vontade de chegar não é o suficiente para determinar que você chegará.
Visualizar não é o suficiente para determinar que você vai chegar lá. Terceira coisa, saber o destino não te dá garantia da caminhada. Ele sai de onde está, sabe onde quer chegar, mas infelizmente ele não chega. E a gente vai entender agora o porquê que ele não chega. Não é porque faltou combustível, não é porque faltou energia, não é porque faltou força, não é porque faltou mapa, não é porque faltou companhia, não é porque a família não quis chegar, não é porque não faltou apoio. O texto diz, rapaz, olha isso, o texto diz que caminhando para lá, indo para lá, para Canaã, ele vai passar por uma região geográfica cujo nome era Arã. Quem lembra, gente? Arã era quem? Que filho? Que aconteceu o que com ele? O filho que morreu foi o que deu motivação para ele sair de onde ele estava. Só que aquilo que deu a ele motivação para sair de onde ele estava, ou seja, a memória da dor, vai encontrar com ele no caminho do destino para onde ele quer chegar. Eita luta! É no caminho certo do destino aonde você quer chegar que coisas das quais você não quer lembrar vão aparecer. Geograficamente falando, ele podia traçar qualquer rota, mas Arã apareceu em seu caminho. E por que Terá não chegou? Mas você vai chegar. Essas 7 pessoas vão chegar. Não, problema, já falei as 7. Você vai chegar. Isso não é fé, isso é medo. Você vai chegar. Amém. Por que Terá não chegou, mas nós vamos chegar? Porque quando ele passa em Arã, que é o lugar que traz o nome do filho morto, do qual ele queria esquecer, não o filho, a dor. Não o filho, a dor. Ele acaba ficando lá e o texto diz que ele morre lá. Habita lá e morre lá. Então responda para mim, ele sabia onde queria chegar, sim ou não? Ele queria chegar, sim ou não? Mas ele chegou? Porque no caminho, em direção ao destino final, ele parou em um lugar que ativava a memória da sua dor, do filho da sua perda, Arã. Quando ele passa por ali, olha o que o texto diz, que ali ele habitou, e foi aqui que ele errou. Lugares que lembram de onde você quis sair, você não habita, você só passa. Você vai olhar para umas 3 pessoas agora e vai dizer para ela, quando ativar a dor, diga, quando ativar a dor, você não mora, você só passa. Deus trouxe gente hoje aqui, é uma palavra profética em meus lábios para liberar. Deus está dizendo, aquilo que você está passando vai tentar passar por cima de você, mas você não vai deixar. Você vai passar por isso, mas isso não vai passar por você. Você vai passar por isso, mas isso não vai passar por você. Eu vou repetir, você vai passar por isso, mas isso não vai passar por você. Você vai encontrar no caminho da sua chegada pessoas que você precisou deixar no dia da sua partida. A dor do que um dia te fez sofrer vai querer te visitar no caminho em destino ao seu futuro. Ameaças de história, do que você já viveu, de doenças que você venceu, de coisas que você tentou superar e superou, vão tentar te encontrar no caminho. Sabe por quê? Satanás vai tentar te ameaçar e Deus vai até permitir para ver como anda a energia e o foco do lugar que ele determinou para você chegar. Se você parar para conversar, você não chega. Se você parar para tomar mais uma, você não chega. Se você parar para dançar só mais uma vez, você não chega. Se você parar para ter só mais uma noite, se você cheirar essa carreira, só essa noite, o Deus está falando comigo, Deus está mostrando agora uma mesa, uma pessoa me assistindo online agora, a carreira está na mesa, você já montou e você disse a última. Deus disse não, a última foi de manhã, joga isso fora. Arã não pode te parar. Arã não pode te parar. Arã não pode te parar. Uou! Bota a mão no ombro de alguém e diga, não mora, não mora. Passa, manda tchau de longe, beijo de longe, abraço de longe. Você está numa caminhada e não pode parar. Não deixará te enganar. Se eu tivesse lá, eu ia dizer, Terá, esse lugar não representa seu filho. É apenas um nome, Terá. Saia daí. Alivia o compressor para mim, só um pouquinho, por favor. Terá, esse lugar não é seu filho, é só uma memória. Uma memória que ativa a sua dor. E por que a gente tem certeza do que está dizendo aqui à luz da psicologia? Por que a gente tem certeza disso?
Porque ele passou por muitos lugares, mas só parou em Harã. Porque tem coisas que você só descobre na tua vida que você está resolvido com aquilo quando tu passa de novo. Por isso que às vezes Deus permite uma ameaça que não vai cumprir. Ele só quer testar se tu superou. Ei, baravacho. Camila, será que Deus faz isso? Direto! Com Abraão, então? Aqui, Abraão, me dá teu filho, teu único filho. A quem tu amas? Deus sabe ou não sabe? Que Abraão vai sacrificar o filho, sabe ou não sabe? Mesmo assim, deixa ele cortar lenha, amolar cutelo, subir um dos montes e Moriá. Quando ele já está pronto para imolar. Ai, Deus. Deus quando é bom, mas quando é terrível, ele é melhor ainda. Aí ele diz assim, Abraão! O homem está tão focado que ele diz de novo, Abraão! Não faça isso! Ué, o senhor mandou fazer, mas estou mandando não fazer mais? Porque agora eu sei. Aí eu te pergunto, ele sabe agora? É agora que ele sabe? De acordo com a sua onisciência, ele sabia antes ou não sabia? Porque não é ele que tem que saber. É Arão que tem que saber. Abraão, é isso aqui, ó. Quer ver? Deus de fato, para quem conhece aqui o nosso Deus, ele aceita sacrifício humano de homem? Aceita? Assassinato, homicídio, nosso Deus aceita isso? E se Astarote, Azera, Baal, Balim, nosso Deus não. Todo Deus que tu conhece na carreira, é por isso que eu amo o cristianismo. É só tu fazer a ligação aí, você que tá ligado aí agora. Não é partido, não é, e bandeira evangélica. Não é isso não, é uma questão de consciência. Todo Deus que você conhece, ele te pede alguma coisa. O Deus que a gente conhece deu filho. É o único Deus que eu conheço que ao invés de pedir, deu. O único. Deus já sabia. Abraão, me dá teu filho. Quando ele estava pronto para, acutelar o menino, Deus disse, não, agora eu sei que você... Só que ele já sabia antes. Ele está fazendo isso para Abraão saber quem tem que ocupar o primeiro lugar. Porque certamente o amor de Abraão já estava mais vinculado ao cumprimento da promessa, que é Isaac, do que a quem fez a promessa. Por isso Deus o testou. Tem coisa na tua vida que tu só vai passar. E Deus vai permitir passar. E tu não vai morrer nessa área, nem nessa prova, nem nessa dor. É Deus dizendo assim, é só para você desvincular teu coração disso. Eu só estou deixando você passar por isso para poder ver se essa área já está vencida na tua vida. Eu não estou botando gente que estava no teu passado para te encontrar no caminho do teu futuro, para desestabilizar o teu emocional, não. É só para saber se tuas ideias estão firmes no lugar. Se tua base está... Eu vou falar bem rasgado. Tem gente aqui que guarda o númerozinho de alguém esperando o dia da fraqueza para ligar. Deus está dizendo, você quer ficar em Harã? Harã, guarda o número. Quer mudar a história da tua vida? Queima esse chip, troca de telefone, muda a tua história. Supera isso. Sai disso. Ai, estou guardando o contato A, porque se o B não der certo, ainda tem o C. O Senhor está dizendo, larga o A, o B, o C. Vai para o J de Jesus Cristo. Com Ele não tem plano A, nem B, nem C. Agora preste atenção, porque isso Deus falou no meu coração e eu compartilho aonde Ele me manda e aqui Ele tem me autorizado a fazer isso. Quando eu vejo Terá parado em Harã, eu vejo ele morrendo na metade do caminho. Eu vejo ele deixando de viver a realização de Canaã na metade do caminho. E uma das maiores certezas que eu tenho, de que apesar de ter vivido a dor que viveu, ele estava no caminho certo, fazendo a coisa certa, é que quando Deus visita Abraão, Deus não muda o destino. Abraão ainda não sabe, mas o lugar que Deus faz Abraão chegar e dar a toda a sua herança ainda é Canaã. O que prova que Terá estava certo. Você precisa entender que Harã é apenas lugar de passagem. Existem coisas que vão vir para ameaçar o teu destino. E Deus está dizendo, não monte tenda aí, troca de calçada. Dorme na cidade mais à frente. Se tiver que passar uma necessidade, uma privação passa, mas não para no lugar que você precisou de tanta força para sair. Não fica aí, passa. Oh meu Deus, olha para quem está do teu lado e diga, não arme a tenda em Harã. Mas por que Harã é tão cômodo, gente? Porque Harã traz o conforto da memória de um filho. O problema é que junto com a memória do que é bom, Harã também traz a paralisia do que o trauma fez. Então ele não consegue sair de lá e o texto diz, e habitou ali, foram 205 anos os seus dias, e ele morreu em Harã, sabendo aonde queria chegar e tendo força para chegar, mas não chegou, porque parou aonde ele só deveria ter passado. Deus está dizendo, não é sobre você não passar por coisas, é sobre você não morar nesses lugares, é sobre você não habitar nesses lugares, é sobre você não se assentar mais à roda de mesas que eu te tirei. Não é sobre não falar com essas pessoas, é apenas sobre não estar mais assentado, paralisado no mesmo lugar que elas estão.
Aí Deus fala no meu coração o que eu ia dizer. Era isso. É que Arã, na nossa fonética e até na do hebreu, parece com Canaã, porque tem a mesma fonética final, Arã, Canaã. Se você falar muito rápido, parece até o mesmo lugar. Aí Deus tem falado isso comigo. Todas as vezes que Satanás vê que não pode tirar da tua cabeça o destino da tua chegada, vai tentar atrapalhar o meio do teu caminho. Como? Botando empecilho? Não. Tentando te fazer se sentir confortável no meio do caminho. Sabe pra quê? Pra você ter a sensação de comodidade. O que é isso? Quando você está num lugar muito confortável, te falta força para chegar onde você quer chegar, porque o lugar é muito cômodo. Deus falou pra mim isso e eu quero liberar isso pro teu entendimento. Deus está dizendo: ei, cuidado, Satanás vai tentar te seduzir com memórias afetivas para você se sentir acomodado onde você está. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, efatá para os teus ouvidos. Abra os teus ouvidos. Deus está dizendo a quem tem ouvidos: ouça nessa noite. Ele está dizendo: ei, Arã parece, mas não é o lugar aonde eu tenho preparado para você. Tudo aquilo que parece, mas não é mecanismo do inferno para te acomodar. Me falaram e obrigado pela força. Eu vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Se vai destruir uma família para você montar sua família, parece o que Deus falou, mas não é. Se vai ter que destruir um casamento para você ter um casamento, parece que a família que Deus falou, mas não é. Deus está dizendo: ei, se a igreja que você está parece com o que Ele falou, mas não combina com o propósito que Ele confiou, só parece. Não fique aonde parece. A artimanha do diabo que levou Eva a cair não foi a mentira, foi o sofisma. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ele disse assim para ela: porque como é que você leva a pecar alguém que nunca pecou, minha gente? Não é dizendo peca, é enganando. Aqui, olha como é que ele começa. Não foi assim que Deus disse? Mano do céu. Olha isso aqui, desgraçado, porque tá fora da graça mesmo. Não foi assim. Olha a alusão que ele faz. Eu não estou falando o que eu quero dizer, eu só vou dizer para você o que Deus disse. Só que ele vai colocar um negocinho ali. Ele disse: não vai ver, não vai tocar, e Deus só falou para não comer. Ele acrescentou. Ouça isso, depois você medita lá. Usou o que Deus falou para tentar dissuadir Eva da ideia de obediência. Ele não disse come, ele não disse peca. E é assim que Satanás tem trabalhado nesses dias para quem já conhece o Senhor. Você acha o quê? Que ele está aparecendo de chifre e rabo dizendo: vai lá, adultera, vai lá, vai lá. É ruim, hein? Ele vem, ó, devagarinho, ele diz assim: mas não foi bem essa promessa. Mas não foi bem assim que Deus falou. Mas você também está exagerando. Mas também Deus não quer tudo isso de você. Só que se você sabe aonde você quer chegar, você não pode ficar onde se parece. Com todo carinho, aproveitando a liberdade, olha para quem está do teu lado em bom carioquês e diz: vaza. Vaza de Arã. Vaza de Arã. Sai dessa terra de procrastinação, de inconstância, de falta de foco, de mornidão. É melhor estar num lugar frio do que estar no morno. É melhor estar num lugar quente do que estar no morno. Ele disse a Laodiceia: porque tu não és quente ou fria. Era melhor que fosse quente ou fria, porque mudar teu estado do avesso é mais fácil do que te convencer da mornidão. O morno é acomodado e é preocupante, sabe por quê? Ele não é o frio esquentando, ele é o quente esfriando. Vaza dessa mornidão. Sai dessa terra de acomodação. Que desgraça é essa que está cometendo os pastores mais antigos, que deveriam ser exemplo? Que exemplo, Camila? Quanto mais velho, mais crente. Quanto mais velho, mais cheio de poder. Quanto mais velho, mais fruto tinha que dar. Mas não, estão parecendo um museu, querendo se vangloriar só do que fizeram. Não porque não tem mais força para fazer, mas porque não tem mais crédito para continuar. Isso é Arã dizendo: você já andou muito, você já fez demais, para aqui, fica aqui. Eu gosto é quando eu vejo, principalmente por onde eu ando, pastores de 80 anos, que não presidem mais, não estão mais na atividade da eclésia, porque reconhecem que não tem força para lidar com um cajado no rebanho, quebrar a perna direita de ovelha, não é fácil, requer força. Mas estão lá sentados. Aí você pergunta para eles: e aí, tudo bem? Tudo bem. Ei, o que quer fazer? Quer ir para Jericoacoara? Quer ir para não sei o que? Eles dizem assim: quero abrir mais uma obra.
Você diz assim, rapaz, você conseguir chegar no banheiro, você já está feliz? Mas não, os caras, visionário pra frente, sabe por quê? Do lado de fora perece, dentro o fogo consome. É uma unção, é uma unção. Me lembro de chegar, um pastor, 70 anos de idade. Cheguei numa igreja para pegar no interior da Bahia, muito mal, muito enferma. Uma febre que dava calafrio. Fiquei com medo de dar uma convulsão. Nunca tive uma febre tão alta. Uma guerra dentro de mim e eu ali numa situação difícil, suando frio. O pastor viu minha situação, levantou, foi andando na minha direção, 3 cadeiras após mim. Um monte de irmã nova, um monte de gente da oração. Eu numa peleja. Elas diziam assim para mim, se liga nisso aqui. Quer um remédio tal? Aí falava o nome do remédio. Quer um remédio tal? Falava o nome do remédio. Quer tal remédio? Aí eu dizia, já tomei. E mais não sei o que, já tomei. Aí levanta ele no meio do culto. 70 anos. Um pouquinho enfadado, com muita fé, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor engordarão. Pula ele 3 cadeiras. Tô eu assim abaixado, ele diz, olha para mim. Gente esquisita de Atos 3. Ele disse, olha para mim. Levantei a cabeça, ele disse assim, o que há? É febre? Eu digo, é. Ele disse, você sabe que febre é para identificar algo que não é a febre. Ou seja, me deixou pior, falou, tu tá com uma coisa muito mais grave do que febre. Aí eu disse, pois é. Ele disse, quer pregar? Eu falei, o senhor tá vendo como eu tô? Ele disse, eu quero que tu pregue. Eu falei assim, mas eu não tô muito bem, o senhor tá vendo como quem diz assim, isso? Bote outra pessoa no meu lugar. E ele dizendo assim, como eu quero que você pregue, eu vou orar pra você ser curada agora. Gente, diante de Deus, foi antes de ler 2 Reis 4 que eu aprendi sobre esse negócio de fé de quem fala e não de quem recebe. Porque eu não criei, Deus sabe. Me deu foi um ódio na alma, Denise. Que eu falei assim, poxa, tá vendo que eu tô aqui morrendo, cheio de obreiro, podia colocar em um, né? Ele botou a mão na minha cabeça. Não teve nenhuma língua. Ele só disse assim, todo mal. E como resposta de que o mal saiu, sai a febre agora. Diante de Deus. Quando ele tirou a mão da minha cabeça, parece que o mal e a febre saiu junto. Não sei se ficou com ele, mas comigo não ficou mais. Saiu. 70 anos. Que unção é essa? Que poder é esse? Eu declaro que os teus últimos dias serão maiores do que os teus primeiros. A vereda do justo não é cansativa. A vereda do justo não termina numa aposentadoria como Eli, que caiu e quebrou o pescoço porque vivia na cadeira de balanço. Não, porque só vivia engordando com as ofertas. Eu não profetizo barrigão, nem gordura, nem dores, nem infarto, nem cansaço. A obra de Deus não vai te matar, o ministério não vai te matar. A igreja não vai te matar. O rebanho de Cristo não vai te matar. Ei, pastores! Ei, sacerdotes! A sua vereda será como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Você vai brilhar, teu ministério vai brilhar. A unção de Deus será algo evidente e forte na tua vida, tanto como foi no teu início, será no final, assim como ele foi com Caleb. Recebe aí a unção de Caleb. Parou em Arã. Habitou. Morreu. Sabe o que eu vim dizer de Deus aqui para você?